Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Rocha Opções, a solidez da ciência. A seu favor, meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas, trader de opções, dentre outras atividades. Curta, comente, faça perguntas, ative as notificações. Leandro, mas você nem começou, cara, discute depois. Mais um vídeo gratuito que você sabe que vale muito. A escolha do Delta ou do Strike de uma operação é uma das decisões mais importantes quando você começa um trade. Define, por um lado, o potencial de retorno e, por outro, o risco assumido. Mas, afinal, existe um Delta eficiente? Qual a melhor relação de risco-retorno? De onde saiu essa referência tão pregada no Delta 16? E os outros Deltas? Será que o 30 compensa? Essa e muitas outras perguntas serão respondidas nessa série. E nesse vídeo começaremos com o Delta que você, iniciante, irá começar. O Delta 16. Com 3 pesquisas que trarão a ciência para o seu racional. Porque eu não quero que você simplesmente copie. Quero que você entenda e seja capaz de tomar suas decisões. Aproveitem. Vamos lá, Delta 16, parte 1 da série, tudo sobre escolha de Delta. Então tá aí, Delta 16. Se você não viu ainda o vídeo sobre montagem de Strangle, vá lá e assista, que você vai entender melhor do que eu vou estar falando aqui hoje. O fato é que o Delta 16 em um Strangle é um range que compreende um desvio padrão, como você pode estar vendo aqui nessa figura, onde nós vamos ter aqui uma distribuição normal em forma de sino, aonde a gente tem aqui o strike da call no delta 16 e o strike da put aqui no delta 16. Saiba que o delta pode ser aproximado pela probabilidade da opção expirar ITM. Então, você tem aqui 68% de chance que o ativo ele fique entre esses dois ranges aqui, limitados pelo desvio padrão. E vamos trazer, então, o nosso primeiro estudo, um estudo que foi comparados estrangos com deltas que vieram do 1.5 até o 50, examinados pelo SPY, que é o SP500. Foram quase 16 mil diferentes estrangos que foram comparados, tá? Sendo abertos eles a 45 dias do vencimento. Então, a gente vai ter um gráfico aqui, onde o eixo horizontal vai estar, então, colocando todos esses deltas, e o eixo vertical vai estar trazendo o PL médio por trade. PL são perdas e lucros. Então, aqui é feita essa curva aqui. Então, você tem a média de PL por vários extremos aumentando ao longo do aumento do delta. Isso significa que, quanto mais estreitas são as asas, maior é a média de PL que é esperada ver a longo prazo, mas também um risco maior. O que está rolando aqui? Então, você vê que nos deltas iniciais, o crescimento ele é muito pequeno. Só que, de repente, ele dá um grande sprint aqui, ele dá aqui um crescimento muito forte e depois volta a estabilizar. Então, nessa região aqui, há um crescimento de lucratividade muito alto, né? Porque se está positivo é porque é só lucro. Então,
um crescimento de lucratividade muito alto nesse momento. Depois continua a subir, mas você repara que a subida ela é muito mais gradual. Isso a gente consegue visualizar nessa tela aqui. Então, você vê aqui que nos deltas iniciais sempre cresce, né? Mas aqui nos iniciais é bem pouquinho. Você vê aqui o incremento, né? De 10 para 12 dá 2, 12 para 15 dá 3. E de repente, quando passa do 10 e vai para o 15, 20, tem um acréscimo muito grande nesses deltas aqui. Então, o ponto de inflexão ele ocorre entre o delta 20 e o delta 10. Isso quer dizer que a velocidade da mudança do PL começa a diminuir além do ponto de inflexão, que é esse ponto aqui. Ponto de inflexão é um valor, é um momento da curva na qual você sai de uma tangente aqui que está bastante inclinada para depois ela começar a ficar quase na horizontal aqui. E esse gráfico aqui já é diferente. Esse gráfico aqui ele está colocando o percentual de operações vencedoras. Então veja que aqui é a lucratividade por operação e aqui são as operações que terminam vencedoras. Não adianta você ter uma lucratividade média se você também tem um grande percentual de operações perdedoras. É uma forma da gente medir o risco. E ela também tem um ponto de inflexão. Então, você repara que nos deltas iniciais vai sempre diminuindo o percentual de operações vencedoras, mas tem um momento aqui que ela cai abruptamente e depois volta a estabilizar. E você pode perceber isso pela própria tabela. Então, você vê que no início aqui a perda é pequena, de apenas 0,1, e de repente ela começa a ter uma grande perda entre o 10 e o 20. Então, o percentual de trades vencedores decresce com o aumento do delta. Então, quanto maior a largura das asas, maiores são as suas chances. Mas aí você percebe, né, que existe então um trade-off aqui. Aumentou o delta, melhorou, e aqui aumentou o delta, piorou. Então, vai existir um meio termo nos dois casos. A gente consegue visualizar isso muito bem também nessa outra pesquisa aqui, onde se percorreu, então, uma quantidade bem grande de deltas diferentes, e são analisados, então, o trade-off entre o lucro médio e a taxa de sucesso, a taxa de trades vencedores do SPY. E nós, então, percebemos o mesmo fenômeno, você percebe que continua sempre crescendo a lucratividade média, mas o incremento maior ele ocorre entre o delta 10 e o delta 15. A média do PL aumenta quanto maior é o delta. Entretanto, verifica-se maior aumento do incremento de D5 para D10 e D10 para D15. E depois do D30, há somente pequenos aumentos no PL médio. Quando você vê também a taxa de sucesso, você percebe o mesmo fenômeno, como a gente tinha visto já na outra pesquisa. E o maior decréscimo ocorre exatamente também naquele range. Quanto ao percentual de trades vencedores, verifica-se que os maiores decréscimos ocorrem quando estreitamos os strikes de D10 para D15 e D15 para D20. Que lindo isso, né?
Bacana. Então, quando nós, dessa vez, juntamos os dois gráficos, e desse lado aqui a gente coloca a lucratividade, e desse outro lado nós colocamos a taxa de sucesso dos traders vencedores, nós conseguimos visualizar exatamente a melhor região, que é ali perto do delta 15. E daí que a gente, então, estabelece o delta 16. Veja você aqui que no começo pouco varia, então há um aumento aqui, né? Um crescimento maior e depois estabiliza. Aqui no caso das taxas de sucesso. E aqui a gente vai tendo aqui uma queda de lucratividade, mas a gente não pode deixar também avançar muito, senão cai demais. Então, o melhor risco-retorno ele fica mais ou menos aqui, é um pouco antes dessa queda grande, sem ter também uma queda muito alta. Então, o ótimo balanço entre risco e retorno seria entre D10 e D20. Quando estreitamos os strikes para mais de D25, somente há pequenos aumentos de PL e diminuições de percentual de trades vencedores. Que beleza! E é com esse racional, então, que a Test Trade lançou o Delta 16 como um delta ideal para você tradear. Vale, então, a gente trazer mais um estudo, que é o nosso terceiro e último estudo, onde ele pega também através de vários strangles, e é o estudo mais recente, mais amplo, que vai de 2005 a 2020, separando o manejo na expiração em 21 DTE. E são registrados, então, a média de lucratividade e a volatilidade do PL. Então, aqui já trazendo uma nova métrica, que é como variou o PL em todas essas estratégias de strangles diferentes. São 21 mil ocorrências. Antes da gente entrar nesse estudo, eu esbarrei nesse gráfico, não é o tema hoje que a gente está focado, que é o delta 16, mas vale a pena a gente dar uma parada aqui, que esse estudo é muito interessante, porque ele mostra aqui de um lado a lucratividade e do outro lado o risco, que é o desvio padrão da lucratividade. Então, o que a gente está percebendo aqui? Que aqui são dias, não são dias corridos, são dias úteis. E aqui a gente vai ter, então, os 21 dias, que são 21 dias corridos, que são 15 dias úteis. Mas você vê que entre o dia 15 e o dia 20, ou seja, entre o 21 DTE e o 15 DTE, veja só como o risco ele pode ser até menor e a lucratividade aumenta. Então, é bom eu falar isso porque você que já tem mais experiência e está num vídeo mais básico como esse, você também vai ter mais um reforço desse entendimento que vale a pena, sim, você estender para 15 DTE. Tá vendo aqui? Você até diminuiu o risco e teve um acréscimo da rentabilidade. Mas vamos seguir aqui que hoje, né, para falar sobre 15 DTE. Então a gente tem aqui que realmente aumenta a lucratividade quando você aumenta o seu delta, né, podendo levar a crer que quanto maior o delta, melhor. Mas quando você faz o cálculo da lucratividade pelo risco, você percebe que, de fato, os deltas maiores eles não são mais lucrativos. Tá? Apesar desse, então, ser o racional, essa pesquisa ela não está completa. Tá?
porque existe um indicador que ele é mais preciso que esse aqui, que é a lucratividade por valor de risco por dia, que nesse momento aqui não estava sendo utilizado. Tá? Mas isso é algo mais avançado que a gente vai estar falando aí nos próximos vídeos. Tá? Mas veja só, então, quando você analisa também por essa métrica, né? Porque nós analisamos hoje pela média de lucratividade, nós analisamos pelo percentual de trades vencedores, e aqui nós estamos variando a lucratividade pelo seu risco que você está tomando ali. Tá? E você vê que realmente seria ali o delta 16 ou 20 a melhor opção. Então, quais são as lições de hoje? A primeira lição diz o seguinte: apesar de maiores deltas resultarem em maiores PLs, os estudos que levam em consideração PL por risco demonstram que estrangles com range de um desvio padrão, ou seja, delta 16, tem maior eficiência entre risco e retorno. Com esse racional, a Test Trade estabeleceu esse parâmetro como referência na montagem de estrangles e base para a maior parte de seus estudos. A montagem de Strangles Delta 16 deve ser, então, sua primeira experiência em operações de venda, sendo dotada de bom perfil de segurança. Entretanto, com o avanço das pesquisas, acrescentou-se o PL diário e por nível de volatilidade que resultaram em novas conclusões que a gente vai estar abordando aí nos próximos vídeos. Tá? Então, o que motivou essa série aqui foi, inicialmente, eu estar querendo pesquisar sobre o Delta 30, que é uma grande incógnita, né? Ninguém nunca explorou esse delta. Eu tenho feito muitas operações Delta 30, mas eu tenho observado alguns resultados que são dúbios, então eu pensei, não, eu preciso aprofundar mais a minha pesquisa no Delta 30. E no caminho acabei aprofundando o Delta 16 e vários outros deltas, até para poder comparar com o Delta 30, e cheguei a conclusões bastante interessantes, que eu vou estar também trazendo aqui nos próximos vídeos. Tá bom? Então não esqueça aí de curtir, de comentar, de trazer perguntas. São vídeos realmente que não existem no mercado. Tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo ou até o Telegram, que as discussões lá estão extremamente interessantes, muita gente aprendendo, interagindo, tendo acesso aos indicadores, está imperdível o Telegram. Tá bom? Então, até lá e até o próximo vídeo.